Então, está na página 114, para quem tiver a apostila aí, apostila 1, tá? Então, abram na apostila 1, por gentileza, na 114. A gente vai trabalhar os exercícios que caíram com mais frequência da parte de movimento uniforme, que é aquela parte que chama exercícios de fixação. Vou abrir aqui para vocês. Então, vejam aí, ó. Chama exercícios de fixação. Deixa eu arrumar a câmera aqui que está torta. Ok? Alguém chegou a fazer isso? Esses exercícios? Não? Sim? Às vezes? Bom, para quem não fez, essa é a oportunidade. Então, como que a gente pode fazer? Eu vou deixar a ação. Claro que não vai dar para fazer todos, daí eu vou selecionar. Então, até o exercício 8 é COTIL. Do 9 para frente é SENAI, tá? Então, eu vou fazer um de cada. Um de cada não, acho que vai dar para fazer mais de um. Vou intercalando, tá? Faço um do COTIL e um do SENAI. Outro COTIL, outro SENAI. Daí a gente vai intercalando. O SENAI, o COTIL e ETEC são bem parecidos, tá? Então, mais ou menos não faz diferença do Trajano para o COTIL. Então, o que vocês treinarem para o COTIL vai servir muito bem para o Trajano. O que a gente vai fazer então? Eu vou dar uns 20 minutos para vocês tentarem sozinhos, tá? E daí eu começo a fazer com vocês. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, sugestão, reclamação, xingamento? Fale agora ou cale-se até 4 horas. Estou brincando, pode falar. Eu vou ficar aqui também, qualquer coisa vocês me perguntem, tá? Então tentem aí. Beleza, Gabriel, vou começar então. E daí vão me acompanhando na resolução. Eu vou fazer, como eu disse, intercalado, meio um COTIL e outro SENAI, para a gente ver um pouquinho de cada. Começando então do COTIL, número 1, diz o seguinte, ó. Um aluno de geomática, numa visita a um parque de preservação ambiental, deixou cair uma pedra a partir da extremidade aberta de um poço de 33 metros de profundidade e 2,7 segundos depois ouviu o som da batida da pedra na água. Sabendo que a velocidade do som no ar é 330 metros por segundo, podemos dizer que o tempo gasto pela pedra durante a queda foi de... E aí? Ele quer saber o tempo gasto pela pedra durante essa queda. Então, ó, no número 1, aqui a gente tem o poço. A pedra, ela vai levar um tempo para cair, que eu vou chamar de TQ, tempo de queda, e vai ter um tempo que o som vai demorar para voltar, que é o tempo de S, que eu vou pôr tempo de volta, de subida do som, ok? Então, o tempo de descida, tempo de queda e o tempo de subida. A gente sabe, se a gente somar o tempo que a pedra demorou para cair, mais o tempo que o som, o tempo que o som demorou para subir, mais o tempo que a pedra levou para cair, dá 2,7 segundos. Então, o que eu preciso? Ele quer saber o tempo gasto pela pedra durante a queda, então o tempo de queda. Então eu preciso saber o tempo que o som demora para subir.
Então está aqui o som. A gente sabe que esse poço ele tem 33 metros de profundidade e o som viaja a uma velocidade de 330. Aí a gente aplica a fórmula de velocidade média, que vocês não podem esquecer. Vm é delta S por delta T. A velocidade do som é 330. Então aqui eu coloco 330 igual. Delta S é o caminho que o som vai percorrer. Ele vai subir o poço. Depois que a pedra bateu no fundo, ele sobe. Então, vai ser 330, o poço tem 33. Então, 33 dividido por ΔT. Pronto. Aí, eu vou passar esse ΔT para cá, multiplicando, fica 330 ΔT igual a 33. ΔT é 33 dividido por 330. Vejam que a diferença do número de cima para o de baixo é 10. Então, vai dar 0. Se fosse apenas 33, daria 1. Mas como tem esse 0 aqui, dá 0,1 segundo. Então, quer dizer o quê? Que o som, o tempo de subida do som, vai ser de 0,1 segundo. Então, recapitulando. Quando ele solta a pedra, até o momento que ele ouve o som, ou seja, o tempo de subida mais o de queda, dá 2,7 segundos. Aí eu venho aqui, TS mais TQ é igual a 2,7. No T de TS eu vou pôr 0,1. Opa, mais TQ, né? Igual a 2,7. Então, passa subtraindo, quer dizer que TQ é 2,7 menos 0,1, que dá 2,6 segundos. Daí, 2,6 segundos é a letra A. Tinha lá também uma das alternativas, o 0,1. Então, quem fizesse só essa parte aqui, marcaria a alternativa errada. Tudo bem? Quem está aí acertou? Você acertou, Gabriel? Esse aí? Tá. Você chegou a fazer a velocidade, pela forma da velocidade, você achou esse tempo? Até o que você fez? Ah, beleza. Você entendeu o processo que eu fiz aqui? Ficou alguma dúvida? Beleza. Então, vou passar agora para um do Senai, para vocês verem como que é. O Senai está na página 116. Começa nesse aqui. Trafegando por uma rodovia, um motociclista planejou seu tempo de percurso estimando manter uma velocidade média de 110 km por hora. Ao se deparar com o congestionamento, teve que reduzir a velocidade média para 60, permanecendo nessa condição até sair do congestionamento 20 minutos mais tarde, quando retomou a velocidade inicial. Com isso, o tempo total de viagem aumentou em aproximadamente. Ele quer saber quanto que aumentou esse tempo de viagem. Então, é o seguinte, ele deveria ter feito o percurso todo
com uma velocidade de 110. É um percurso, ao se deparar com... Mas ele teve um congestionamento no meio do percurso. Ao se deparar com... teve que reduzir a velocidade média para 60. Então, aqui no meio, por exemplo, ele começou com 110, mas depois teve que fazer o resto com 60 km por hora. Ok? Permanecendo até sair do congestionamento 20 minutos depois, quando retomou a velocidade. Então, tem mais uma parte aqui. E aqui ele volta para 110 km por hora. E ele fica 20 minutos aqui. Nessa condição aqui. Deixa eu só arrumar o foco. Então, o que ele deveria fazer aí? O que vai acontecer nessa situação? Provavelmente o tempo vai aumentar. E é isso que ele quer saber, o quanto. Com isso, o tempo total da viagem aumentou em aproximadamente quantos minutos? Tá certo? O que a gente vai fazer? Nesses 60 km por hora que ele andou por 20 minutos, quanto que ele andou? O que eu vou fazer? Vou descobrir o tanto que ele andou aqui e vou fazer a conta para saber se ele andasse com 110, se ele andar mais num tempo menor. Daí eu vou achar esses dois tempos e o que aumentou vai ser a nossa resposta. Então, ó, 60 km por hora, então velocidade é ΔS por ΔT. Então, vê, a velocidade é 60, vai ser então o ΔS, que eu vou descobrir, dividido pelo tempo. O tempo é 20. Só que tem que ser em horas, porque a velocidade está em km por hora. Então, 20 minutos para transformar em horas, eu ponho 20 sobre 60. Que é o jeito da gente converter, divide por 60. Que é o jeito mais fácil, porque daí corta esse 60 com esse. Então, ó, ΔS, eu vou passar essa fração que está dividindo aqui para o lado de cá, multiplicando. Então, vai ser 60 vezes 20 sobre 60, corta o 60 com 60, sobra 20 e o tempo 20. Deixa eu ver se eu fiz. 20, o ΔS, então 20 quilômetros, ok? Que é o tanto que ele andou. Então, nesse trecho aqui, ele andou 20 km. Tá? Então, andando com 60 km por hora, esses 20 km, ele demorou 20 minutos. E se ele andasse com uma velocidade de 110, que é a velocidade original, quanto tempo ele levaria? Então, eu venho aqui, faço 110, que é a velocidade original, é ΔS, que é 20, dividido por ΔT. Passo o ΔT para cá, 110 ΔT é igual a 20. Portanto, ΔT é 20 dividido por 110. Cortou. Tá? E 2 dividido por 11, faz essa conta aqui. 2 dividido por 11 vai dar 0,20, vai dar 1. 20 tirar 11 dá 9. Põe aqui, dá 8. Dá 88, sobra 2. 20 dá 9 e assim vai. Tá? Então, 0,189. Então, ΔT, ele demoraria 0,189, que é aproximadamente 0, vamos por 0,19 ou 0,2 talvez. Por 0,2
horas, tá? Beleza. Agora, para saber quanto que dá isso em minutos, eu multiplico por 60. Então, que é igual a 0,2 vezes 60, que é igual a 12 minutos, aproximadamente. Certo? Então, como que a gente conclui? Andando com uma velocidade de 60, esse trecho aqui, ó, ele levou 20 minutos. Se ele tivesse feito com uma velocidade de 110, ele levaria 12. Quanto ele levou a mais, então? Então, tempo adicional é 20 menos 12, que é igual a aproximadamente 8 minutos. Tá? Então, olhando aí, a alternativa mais próxima é a 8 mesmo. Né? 8 minutos da letra E. Dúvidas nesse daqui? Esse eu acho um pouquinho mais complicado, tá? De fazer do que o do Cotil. Mas vocês entenderam quem está aí? Tá? Só recapitulando a estratégia que eu usei, foi o seguinte, ele falou que a viagem deveria ter feito inteira com 110, mas durante esse congestionamento, ele levou 60 km por hora a velocidade e gastou 20 minutos. Daí eu fiz a conta e vi que ele andou 20 quilômetros. Aí eu refiz a conta aqui com 20 quilômetros, só que com a velocidade de 110 e vi que deu 12 minutos. Aí é só fazer a diferença, 12 com os 20 que ele levou, que dá 8. Então, a velocidade aumentou 8 minutos. Beleza. Agora eu vou voltar para o 2, do Cotil. Vou tentar fazer pelo menos 4 exercícios para vocês terem uma boa ideia de como cai. Uma transportadora tem matriz localizada na cidade A e duas filiais distribuídas nas cidades B e C que estão em rodovias perpendiculares em relação a A. O primeiro passo aí é tentar fazer o esboço disso. Então, tem a rodovia A, que passa aqui, nesse ponto. Aí tem a rodovia B, eu tenho que colocar uma assim, e a rodovia C, que são perpendiculares em relação à rodovia A. Ok? Tá aqui. Perpendiculares, fazem 90 graus. Tá. Beleza, esse seria o primeiro passo. Continuando. Um caminhão parte de A para B com velocidade constante de 40. Então, de A para B com 40 km por hora. E gasta 6 horas para esse percurso. Outro caminhão parte de A para C com velocidade de 14 e gasta 5 horas para fazer esse trajeto. A distância entre as filiais B e C em quilômetros vale. Okay? Então, a distância entre B e C a gente vai obter fazendo Pitágoras, para variar. Então, primeiro eu preciso achar o comprimento desse trecho e depois o comprimento desse trecho. Aí eu vou aplicar a fórmula da velocidade nos dois trechos. Então, vamos chamar de delta S1 e delta S2. Então, V igual a delta S por delta T. Então, a velocidade
do trecho 1 é 40, igual a ΔS, que eu não sei, é o ΔS1, dividido pelo tempo de 6 horas. Passa multiplicando 6, ΔS1 é igual a 6 vezes 4, 24, 240 quilômetros. É o que ele anda. De novo, eu vou aplicar V igual a ΔS por ΔT, só que agora no outro trecho. 14 km por hora igual a ΔS2 dividido por 5 horas. Então, ΔS2 é igual a 14 vezes 5, que dá 70. Então, 5 vezes 4, 20, vai 2 com 70 quilômetros. Ok? Aí eu venho aqui, faço o triângulo de novo. Então, uma parte é 240, a outra parte é 70, e aqui é x, que é a nossa resposta. A distância entre as filiais B e C. Ok? Até aí, algum problema? Ou está tranquilo? Tá. Agora é fazer Pitágoras. Então, x ao quadrado, porque ele é hipotenusa agora, então ele vem primeiro, é igual a 240 ao quadrado mais 70 ao quadrado. Dica para fazer essa conta mais rápida, tá? É ignorando o zero e fazendo a conta só com o número da frente. 24 vezes 24 dá 576. O número de zeros, quando for ao quadrado, ele vai dobrar o número de zeros. 1, 2. Tinha 1 zero, ficou com 2. 7 ao quadrado, 49. E o número de zeros dobra. 4.900. Então, x quadrado é, somando esses dois, vou somar aqui na calculadora, dá 62.500. X, então, é raiz de 62.500. Obviamente, esse aí a gente vai ter que fatorar. A menos que vocês saibam que raiz de 625 é 25. Tá? Mas se não souber, fatora. Então, eu vou começar por 5, para acabar logo. Vou tentar acabar logo. Vai dar 12.500. Por 5 de novo, 2.500. Por 5, 500. Por 5, 100. Por 5, 20. Por 5, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Está aí a forma fatorada dos 62.500. A cada par eu tiro 1 da raiz, então aqui sai um 5, aqui sai um 5, aqui sai um 5 e aqui sai um 2. Então, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 2, 250 quilômetros é a distância entre as filiais B e filiais C. Tá? Por isso que eu falei que Pitágoras era bastante importante. Então, em muitos exercícios vocês vão acabar usando. Ficou alguma dúvida na parte de física ou de matemática, na parte de faturação, Pitágoras, ou de velocidade? Não? Não? Beleza.
Então, eu vou passar para outra do Senai. A 10. A 10, bem curtinha. As curtas é que dão medo, né? Porque quanto mais simples, mais tendência a ser mais difícil. Mas eu acho que não é, não. Vamos lá. 10. Um automóvel percorreu determinado percurso nas condições mostradas a seguir. Primeira metade do percurso, ele andou com 45 km por hora. E a segunda metade do percurso, ele andou com 90. Nessas condições, qual foi a velocidade média em km por hora do percurso total? Não faço ideia. Por quê? Para saber a velocidade média, eu vou precisar do ΔS e do ΔT. Eu sei o tamanho do percurso total? Não. Eu sei o tempo que ele levou? Não. Eu sei só as duas velocidades. O que dá para fazer aí? Tem duas alternativas. O que eu acho mais fácil? Vocês colocarem aí uma distância, não vai alterar no exercício, tá? Vocês podem escolher um valor para ser a distância aí, qualquer número, de preferência um número que seja divisível por 90 e por 45 para facilitar a conta, tá? Ou coloca X. Tudo bem? Vocês entenderam o que eu falei? Você escolhe uma distância arbitrária e faz a conta. Ou põe letra. Eu acho que para vocês vai ficar mais fácil eu pôr um número. Que número que eu vou escolher? Eu vou escolher um número que dê para dividir por 45 e 90, para facilitar. Então, eu vou falar que a distância, ó, o ΔS vai ser 90 quilômetros. Eu escolhi. Então, eu vou pôr meu nome aqui, Matheus. Se alguém quiser fazer com outro número, até recomendo aí para ver se dá igual. Tipo, faz um que seja semelhante, 180, por exemplo. Se alguém quiser fazer com 180, por curiosidade, faça. A gente vê se dá igual. Fechou? Agora que eu sei, então, qual que é o comprimento total do percurso, eu vou achar os dois tempos. O tempo na primeira parte e o tempo na segunda. Por quê? Ele fala que na primeira metade ele fez com uma velocidade de 45, na segunda metade na velocidade de 90. Então, na primeira metade, como que vai ficar? Vou chamar de V1. Vai ser o ΔS. Se ele falou primeira metade, metade de 90 é 45. Dividido por ΔT1. Mas eu sei qual foi a velocidade 1. Velocidade 1 foi... Opa, eu coloquei ela de novo aqui. Calma aí. Velocidade 1, ela vale 45. Então, eu vou colocar 45. É igual a 45 por ΔT1. Passo ΔT1, 45 ΔT1 igual a 45. Então, ΔT1 é 45 por 45, que vai dar 1. Então, no primeiro trecho, ele demorou 1 hora. Ok? Aí eu vou fazer na segunda metade. Então, V2. Na segunda metade, ele vai percorrer 45 também, porque eu escolhi que vai ser 90. Então, metade, 45. ΔT2. A velocidade 2, ele fala que é 90. É 45 por ΔT2. Faz o que eu fiz no outro. 90 ΔT2 igual a 45. Aí, façam com 90, com o ΔT2, o que vocês fazem com o Matheus. Isola 45 dividido por 90. Então, ΔT2 igual a 45 por 90, que dá 0,5 ou 1 sobre 2, para quem preferir. Tá? Pronto, então na primeira parte ele andou 1 hora e na segunda ele andou meia hora. No total ele andou 1 hora e meia.
Então, finalmente, eu vou aplicar de novo a fórmula para saber a velocidade média, que é o que ele pediu. Então, velocidade média vai ser o ΔS, que é 90, que eu escolhi, dividido por 1,5. Fazendo essa conta, então, o ΔS 90 dividido por 1,5, que vai dar 60 km por hora. Aí, alternativa B. Vocês entenderam? Então, recapitulando. Ele pergunta a velocidade média, mas para fazer a velocidade média eu preciso de um espaço. Então, eu fui lá e escolhi 90 km. Eu escolhi 90 especificamente, porque ele é divisível por 90 e por 45. Então, se vocês quiserem outro número, também vai dar certo. Tá? Só que vai ficar um pouco mais complicado a conta. Se não quiser escolher nenhum número também, pode escolher uma letra. Ela vai acabar cortando no final. Fica um pouco mais complicado, mas ela corta. Fechou? Dúvidas aí no exercício do Senai? Ou vocês pegaram a ideia? São exercícios para abrir a cabeça de vocês, tá? Fechou? Agora, mais um no... Deixa eu ver como está. Vamos mais um de cada, daí a gente encerra. Só para vocês verem um outro tipo aqui. Vocês querem escolher algum? Se alguém quiser escolher um outro aí, é só falar também, tá? Senão eu vou fazer o 3. Então, vou fazer o 3. Aqui. Analisando os planetas do sistema solar. Vou pegar uma outra folha. Então, analisando os planetas do sistema solar, que realizam uma longa jornada ao redor do Sol, verificamos que ele percorre, em média, algumas dezenas de quilômetros por segundo. Vejamos a comparação entre um piloto do circuito de Interlagos, na cidade de São Paulo, com 4.309 metros de extensão. Então, aqui, eu vou só fazer essa anotação para não esquecer. No exercício 3, eu tenho que o ΔS de Interlagos é 4.309 metros. É o planeta Terra numa órbita quase circular com velocidade de 30 km por hora. Então, V da Terra igual a 30 km por segundo. Não por hora, eu falei 30 km por segundo, ok? Beleza. Então, olhando aí para os desenhos. Aqui o desenho do circuito de Interlagos e aqui a órbita da Terra ao redor do Sol. Ok? Interlagos e a órbita da Terra. O piloto deve completar 71 voltas na pista. Então, 71, não uma volta, hein? Se ele pudesse fazer a corrida com a mesma velocidade em que a Terra se desloca, ele terminaria a corrida em aproximadamente... Fácil. Então, ele falou que é para usar a velocidade da Terra. Beleza. E ele quer saber quanto tempo demoraria essa corrida. Primeira coisa, então, velocidade é ΔS por ΔT. Ok? Eu espero que vocês não esqueçam essa forma nunca mais, tanto que eu já repeti. A velocidade agora é 30 km por segundo. Olha as unidades, hein? Quilômetro por segundo. Então, a velocidade, o ΔS está em quilômetros e o tempo está em segundos. Então, a resposta nossa vai dar em segundos. Então, 30 igual a ΔS é 4.309. Porém, é de uma volta só. Tá? Então, se a gente usar o 4.309, a gente vai achar o ΔT de uma volta só. Mas não faz mal.
Então, 30 ΔT igual a 4.309. ΔT é 4.309 dividido por 30. Vamos saber se dá para dividir por 3. 4 mais 3, 7, mais 9, 16. Vai dar número quebrado, tá? Não faz mal. Fazer a divisão na calculadora para ir mais rápido. Então, 4.309 dividido por 3 dá 1.000. Eu já vou dividir por 30, né? Mais fácil. 4.309 por 30, 143,63 segundos. Então, se ele fizesse a velocidade, fizesse a corrida com a velocidade da Terra, ele faria o percurso em... Tá tudo bem nessa questão? Nessa primeira parte? Todo mundo aceita o que eu fiz? Ou alguém tem alguma coisa a dizer? Tá tudo certo? Não? Tá errado? Tem algum erro? Tá. Tem um erro. Eu deixei um erro aqui. Qual é o erro? Alguém consegue saber? É para vocês não esquecerem. Unidade. Ó, 4.309 metros. 30 quilômetros por segundo. Quilômetros. Um está em quilômetros, outro está em metros. Olha a pegadinha. Então aqui, ó, não vale. Porque eu usei 4.309. Não posso. Eu tenho que transformar em quilômetro. Graças a Deus que é fácil converter em quilômetro. Por quê? A gente sabe que 1 quilômetro é 1.000 metros. Então, se eu voltar 3 casas aqui, eu vou para quilômetros. Então, ΔS é igual a 4,309 quilômetros para uma volta em Interlagos. Tá certo? E o V é igual a 30 quilômetros por segundo. Então, conclusão, extremo cuidado em unidades. Então, V é ΔS por ΔT. Então, velocidade que é 30 igual a 4,309 dividido por ΔT. Eu vou trocar de lugar o 30 com o ΔT. ΔT igual a 4,309 dividido por 30. Então, 4,309 por 30 vai dar 0,144, arredondado, segundos. Então, se ele fizesse a volta em Interlagos com a velocidade que a Terra gira ao redor do Sol, ele faria essa volta em 0,144 segundos. É menos que 1 segundo. É 1/10 de segundo. Ok? Uma volta, mas ele fez 71 voltas. Então, ΔT total seria 71 vezes 0,144, que dá 10,2 arredondado segundos. Então, ele daria as 71 voltas, a corrida inteira, ele faria em 10 segundos se ele tivesse a velocidade da Terra ao redor do Sol. Tudo bem? Então, aproximadamente 10 segundos, letra A. Dúvidas? Não esqueçam de olhar sempre a unidade, tá? Senão a coisa desanda. Legal. Fechou? Tem gente que acerta essa questão resolvendo ela. Não entendi. Você quis dizer que é difícil a questão?
Como assim? É difícil? Você achou difícil? Ó, não é complicado. É só ter ideia das unidades, ó. Com a prática, você vai pegar isso. Então, como eu estou falando para vocês, não esqueçam, no dia da prova, de olhar sempre unidade em física, tá? Então, está em metro, está em quilômetro. Não pode. Tem que ser os dois em quilômetros ou os dois em metros. Fechou? Tem bastante gente que acerta. Vocês mesmos vão acertar. Tenho certeza. Já estão avisados. Tem gente que não tem esse aviso no dia. Vamos lá, então. A Nath pediu a 14. Vamos olhar a 14 do Senai, então. Espero, tenho certeza. Aqui. Na 14, disse o seguinte. Deixa eu arrumar aqui. Ai, acabei o papel. Um automóvel percorre uma distância de 45 quilômetros. Vamos lá. Distância é o ΔS. 45 quilômetros. Façam isso que eu estou fazendo aqui no dia da prova e em casa também para estudar. Marquem sempre uma listinha com os dados. Num tempo de 30 minutos. Pode-se afirmar corretamente que a velocidade média desenvolvida pelo automóvel. Olhe a unidade das respostas. Quilômetro por hora. Já aí, ó. Repararam? O que eu vou ter que fazer? Qual que eu tenho que fazer alguma conversão aí? Qual que seria? Qual que não está boa? Qual dado aí não está bom para o nosso exercício? Perfeito. 30 minutos aí não está correto. Porque aqui é quilômetro e aqui quilômetro. Beleza. Aqui tem que ser hora para dar quilômetro por hora. Então, 30 minutos é bem fácil fazer hora. A gente chama 30 minutos de meia hora também. Então, meia hora, 0,5 horas. Não precisa nem fazer a conta. Tá certo? Aí pronto, aplica a velocidade. Velocidade média é ΔS por ΔT. VM, então, é o espaço 45 e o tempo 0,5. Sempre que a gente faz uma divisão por meio, o resultado é o dobro. Então vai dar 90 quilômetros por hora. Entendeu? Letra B. Tranquilo? De novo, agora no Senai, o problema das unidades. Não esqueçam, a conta geralmente é fácil, é porque tem alguma coisa no meio. Tá certo, gente? Com esses, eu acho que vocês já têm uma boa noção. Eu gostaria que vocês fizessem os outros também. Eu coloquei no Forms lá, já faz algum tempo. Então, tentem fazer eles, que é um assunto que cai, viu? Então, eu acho que vai ser sucesso. Fechou? Alguém tem alguma dúvida que queira tirar antes da gente encerrar? É só me falar. Bom, então beleza. Mantenham sempre o estudo, tá? Falta pouco tempo agora para a gente acabar o curso. Mesmo assim, vocês vão ter bastante tempo antes da prova. Mesmo depois de acabar o curso, vocês vão ter mais, acho que uns 3 meses. Mantenham o estudo, tá? Não vão parar. Eu já vou falando desde já para vocês não pararem os estudos até o dia da prova. O curso vai acabar antes, mas mantenham, tá? A gente vai ficar de olho também e fazer outros simulados no meio do tempo. Fechou? Então, bom descanso para todos e a gente se vê quarta.
Até mais.